Bom dia. Começo por saudar o professor Manuel Sérgio, aqui presente, e a quem é dedicado este colóquio, e dizer que, enfim, é um prazer estar aqui com os mais velhos e poder contribuir de alguma maneira, espero, com a minha presença. Se me permitem também, deixaria uma palavra de alguma saudade à doutora Natália Pais, que faleceu recentemente e que era uma senhora desta casa que sempre deu muita atenção ao jogo e às crianças. E é menos uma a trabalhar nessa dimensão. A segunda questão que eu talvez aqui colocasse é de que não sei o que dizer. É uma área, a área do desporto, em que aparentemente tudo já foi dito e que apenas nos repetimos sistematicamente. Lembro-me das primeiras vezes em que ouvi falar de Manuel Sérgio e também da sua aproximação à literatura, ao trabalho sobre os maias e à valorização que aí essa de Queiroz fazia da educação física e da prática do desporto, transformando Carlos num verdadeiro sportsman. Quem me falava essencialmente de Manuel Sérgio, ou quem eu ouvia falar de Manuel Sérgio, eu começava apenas a minha carreira, era Noronha Feio, em conversa com Jorge Crespo, ao fim da tarde, num gabinete onde por volta das 7 horas se reuniam os mais velhos. Ora, acontece que os mais velhos estão a partir e neste momento em que eu me sinto entre os mais velhos e os mais novos, devo dizer que seria talvez de imaginar que, à medida que os mais velhos vão saindo da faculdade, à medida que os mais velhos vão deixando o campo de batalha, que é o nosso trabalho em função da construção do conhecimento, e em breve será o professor Gustavo Pires, talvez se pensasse que eu estaria entre as duas gerações, os mais velhos, bem mais velhos, porque o meu olhar é também um olhar sobre o tempo da história, que eu estaria sozinha, ou que eu me sentiria sozinha, e daí o não saber o que dizer. A verdade é que não é assim. E fico particularmente vulnerável, Daniel, quando aqui encontro não só alguns antigos professores e colegas, mas fundamentalmente alguns antigos estudantes. São eles hoje que me mobilizam, que me alimentam e que, de certo modo, também me ensinam, porque, de facto, muitas vezes o contacto com aquilo que são os documentos, aquilo que são os colóquios, aquilo que são os congressos científicos, acabam por nos afastar exatamente dessa vulnerabilidade que nós sempre escondemos e que procuramos fazer como os atletas, ou seja, controlar-nos. Ainda ontem, ouvindo o relato do Porto e do Vitória de Setúbal, nos minutos finais, houve um prolongamento extremamente prolongado, eu
pensava, sou do Benfica, eu pensava como é que é possível que estes jogadores não estejam já aos gritos, porque o tempo nunca mais acaba. Porque eu estava quase aos gritos com um prolongamento que me parecia interminável. Ora, é isto que se aprende também no desporto e este tem sido um caminho em que o desporto se tem transformado extraordinariamente. E aqui, de novo, fico mais vulnerável quando vejo o nosso campeão de judo, campeão olímpico, a ouvir-me. Afinal, o que é que eu tenho a dizer? Que ele não saiba já. O desporto tem-se transformado muito, não só por razões que têm a ver com o treino, os métodos de treino, mas fundamentalmente porque na base do desporto está cada vez mais a ciência e o conhecimento científico, que aliás transformou por completo o treino e também aquilo que é o treinador. A ciência tem, ou as ciências têm dominado este campo e, curiosamente, elas radicam, de uma maneira geral, num cartesianismo que o professor Manuel Sérgio critica, mas que persiste e que era um cartesianismo que, de alguma maneira, alimentava, estruturava a ginástica e a educação física. Depois de transformação do INEF para ISEF, em 75, houve uma reação muito grande no sentido de rejeitar tudo o que era o higiênico, tudo o que era a ginástica, tudo o que se prendia com uma educação física que começava a ser incómoda, não avançava suficientemente depressa. E, dentro dessa rejeição, verificou-se o abandono completo de tudo que até aí havia sido construído, em termos de conhecimento. A ginástica de Ling, a ginástica sueca, dominava. O desporto escolar, enfim, era sempre iniciação a alguma coisa, nas escolas secundárias. E, diante disto e diante de alguma imponência que os mais velhos tinham, aos meus olhos e não só, eu resolvi voltar o meu olhar precisamente para esse campo rejeitado, que ninguém queria, essa terra de ninguém, que era a ginástica de Ling e a educação física baseada essencialmente nesses princípios da higiene. E não foi com espanto, de facto não foi, que eu verifiquei que nas bases daquilo que hoje é designado pelas bases fisiológicas da atividade muscular, estava já, em grande parte, muito de um conhecimento que, sendo aprofundado por diferentes ciências na atual Faculdade de Motricidade Humana, de facto radicavam nesses princípios que não nos podemos esquecer. Ling concebeu o método, mas os médicos é que o confirmaram como legítimo. Médicos que continuam na base do conhecimento e também da terapia, do desporto e dos desportistas. Médicos acompanhados por outras áreas do conhecimento, em que entra a bioquímica, em que entra a genética. Então, é dominante a terminologia nas bases fisiológicas da atividade muscular, na bioquímica da contração muscular, dos mecanismos de ressíntese do ATP e daquilo que são processos anaeróbicos e aeróbicos de trabalho
e tudo aquilo que os estudantes sabem muito bem, demasiado bem. O ano passado, numa aula em que me encontrava constipada, rouca, e a tomar pastilhas Fisherman Friend, que os velejadores usam, reparei, a certa altura, na quantidade de calorias que cada pastilha tinha. E eu ia tomando pastilha atrás de pastilha. E lembro de comentar em voz alta, meu Deus, 200 e tal calorias em cada pastilha. E há um estudante imediatamente que me diz, hoje não pode comer mais nada, porque já tomou as calorias a que tinha direito. Bom, sendo assim, de facto, há um conhecimento que nos domina, que nos impressiona e que aos mais novos, enfim, de alguma maneira, dirige. Temos, assim, áreas como a física, a biofísica, a química, a bioquímica, a mecânica humana, a biomecânica, em que os ossos são encarados como alavancas do corpo humano, os músculos são estudados exaustivamente nas suas propriedades físicas de excitabilidade, elasticidade, contractibilidade, tonicidade, dinâmica ou isotónica, diferentes tipos de contração muscular, diferentes tipos de músculos, sinergias musculares, antagonistas, agonistas, e esta é a terminologia, este é grande parte do conhecimento que se propaga, que se transmite, que se desenvolve diante de estudantes atentos e muito interessados num conhecimento que é um conhecimento garantido. É assim. As margens de variação são também controladas, são também conhecidas e, portanto, a segurança é muitíssimo confortável. Estamos na área da saúde, na área da prevenção, na área da nutrição, que dominam por completo o desporto hoje em dia. Ele não pode, de facto, avançar sem estes conhecimentos. E dizem-nos, têm de fazer desporto, devem fazer desporto, vendem-nos esta imagem, porque o desporto dá saúde. E, entretanto, não posso esquecer, o meu assistente diz que estava aqui, que me ajudava, mas ele sumiu. Onde é que eu carrego? E, entretanto, temos um outro problema diante desta realidade, que é o do registro, da transmissão, do que é, de facto, um espetáculo interminável que é o desporto de alta competição e que, de alguma maneira, nós podíamos aqui considerar nesta imagem como que o trinco entre aquilo que são os bastidores em que esta ciência alimenta o desporto e a formação em desporto e aquilo que são os espectadores ávidos de proezas, de performances, de rendimento, de atletas que parecem invulneráveis e que, no entanto, nos gritos que dão sempre que conseguem concretizar aquilo que é o seu objetivo, mostram a tensão a que estiveram obrigados, a que se submeteram e que, de uma forma quase selvagem, soltam para poder, de facto, eles próprios gerir aquilo que é essa tensão em que se sentem. Portanto, este é o registro em que entra a técnica, falei de ciência e agora falo de técnica, embora esta ciência de que eu referi assentasse numa técnica que era a ginástica de Ling, mas que rapidamente passa para o desporto, a atividade física, o exercício, em que as máquinas estão presentes e onde este registro também, feito com máquinas que quase parecem metralhadoras,
extremamente avançadas permitem essa transmissão para esse público que justifica os estudos, que justifica as performances, que justifica toda esta indústria do desporto em que os atletas, enfim, procuram atingir o máximo das suas capacidades, das suas características, dos seus valores. No treino também, a técnica é absolutamente central, particularmente naquilo que é o trabalho no campo, mas também o trabalho de visionamento de treinos, de outros jogos, de outras situações que fazem parte dessa preparação. Cada vez mais, minuciosamente, rigorosamente, num registro ao qual é difícil escapar. Ao mesmo tempo, aprendem o controlo de si próprios, o controlo, eu vejo mal, 3. O controlo do gesto, o controlo daquilo que são as tensões, como eu já referi, o controlo também daquilo que são impulsos, muitas vezes diante de árbitros que não veem aquilo que deviam ter visto, ou de adversários que, enfim, realizam ações que não deveriam ter realizado, e também o controle da fadiga. Tudo isto é estudado. Tudo isto é estudado na universidade. Tudo isto é estudado nos laboratórios. Procura-se o aperfeiçoamento das funções e das capacidades. É um corpo absolutamente técnico. É um corpo absolutamente dominado por uma ideia de seleção dos melhores. Seleção dos mais capazes não só sob o ponto de vista genético, sob o ponto de vista do treino, mas mais capazes também sob o ponto de vista psicológico e sob o ponto de vista daquilo que é a vontade de vencer, a vontade de ganhar. Ora, neste quadro de desenvolvimento que nos levou até à ginástica sueca e que hoje nos leva a medalhas olímpicas e a campeonatos da Europa que saímos vencedores, está o corpo-máquina. Não avançamos assim tanto. É o cartesianismo puro e duro. Desenvolveram-se aqui, neste centro entre a mecânica, o jogo entre a mecânica e a física, a ciência e a técnica, as ciências biológicas. As ciências biológicas que assentavam na construção, ao longo do século XX, de sociedades científicas internacionais, que não eram apenas profissionais na área dos desportos, eram também profissionais na área das ciências médicas, dos médicos. Que acompanham também a formação de outras sociedades com as quais houve algum atrito, algum conflito inicialmente, mas que rapidamente os médicos verificaram que não podiam viver sem eles, que são os bioquímicos. E, a par destas bioquímicas do treino, as bioquímicas mais ou menos camufladas do doping, do antidoping. As associações, as federações, tudo isto vai tornando-se cada vez mais complexo e dando, de alguma forma, a informação de que os investigadores na área das ciências sociais e humanas apresentam como o porquê, quem, como, quando, onde. Ou seja, a psicologia, a sociologia, a história, a antropologia do jogo, e que, na realidade, têm sido sistematicamente desvalorizadas, não só por negligência, não só por desinteresse, mas porque é um estudo que leva 16 anos para fazer um livro nos arquivos e que não se pode esperar. Estamos no domínio da técnica, estamos no domínio das técnicas, estamos no domínio de uma tecnologia que nos invade e à qual nós dificilmente podemos escapar. Há pouco o meu telemóvel
tocou. Quando estou no cinema esqueço-me, desligo sempre, aqui esqueci-me por completo. Fiquei aliviada quando o telemóvel do professor Manuel Sérgio tocou também, porque afinal não sou apenas eu que sou distraída. Aliás, sou muito distraída. E neste caso, apoio-me no Merleau-Ponty, de quem eu li, a certa altura, uma jornalista que escrevia, que o tinha conhecido, enfim, fora do seu quadro filosófico, mas como filósofo, que era alguém de quem toda a gente se ria, porque ele estava extremamente distraído sempre e fazia perguntas que não passavam pela cabeça de ninguém. Ora, sendo assim, não é exatamente um modelo de inspiração, mas identifico-me com ele e, portanto, quando riem, eu não levo a mal e observo os estudantes, observo os colegas, observo os mais velhos, enfim, ando distraída, completamente no ar. Já lá vou, desculpa. Ora, como eu dizia, a máquina domina a nossa vida hoje em dia, ela é fundamental no quadro do desporto e as discussões a propósito da tecnologia cruzam também algumas das minhas aulas em que há um grupo totalmente a favor das máquinas e do visionamento e de tudo aquilo que é, por exemplo, a introdução da videocâmara nos jogos de futebol, nomeadamente para decidir se é golo ou se não é golo. Enquanto uns dizem que sim, que é absolutamente necessário, enfim, abrindo o campo a uma transformação do jogo, outros defendem que não pode ser, que vai desvirtuar por completo o futebol. Eu, tentando pôr um pouco de água na fervura, e porque já não tenho a certeza de nada, tinha quando era mais nova, a verdade é que eu digo, de facto, eu não sei. Pode ser. Mas não me passou despercebida uma entrevista que foi dada recentemente, no dia 7 de março, por Stephen Hawking, ao jornal The Times, e em que ele reclamava a necessidade de se encontrar ou de se edificar um governo mundial para impedir ou controlar, de alguma maneira, este avanço das máquinas, este avanço da tecnologia e este avanço da inteligência artificial, porque, dizia ele, pode ser que um dia, em breve, as máquinas, sem querer, nos destruam. Ora, aqui vamos encontrar, de facto, aquela personagem de quem eu falei desde o princípio, mas que se encontra um pouco camuflada, que é o professor. Eu não acredito em governos mundiais. Eu acredito no ser, eu acredito no ser humano e acredito na educação. O professor integra o domínio daquilo que é o cultural, ele observa aquilo que é a oferta do desporto como a imortalidade, a vida eterna, a integração do científico e do técnico, mas aí ele prefere a vida em si. Ele prefere dar atenção, de facto, àquilo que são os mais novos e aquilo que será, eventualmente, um futuro construído num pensar, numa capacidade de pensar que tem de ser construída. Aliás, eu digo aos estudantes, quando algum está a querer fazer as suas intervenções por si, deixem-me ouvir o vosso colega a pensar. E eles percebem o que eu quero dizer. E, portanto, aí entramos num campo, que é o campo da filosofia, que é o campo da história, que é o campo da antropologia, que é o campo da sociologia, que é o campo da psicologia, onde o pensar corresponde, de facto, a uma capacidade crítica
baseada num conhecimento que é um conhecimento do vivido e que dá a possibilidade da seleção, do tratamento da informação e também daquilo que é uma contradição. É que o desporto também nos dá tudo isto. A capacidade crítica, a capacidade de seleção, a capacidade do tratamento da informação, a matemática. Muito obrigada pela vossa atenção.